Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouco sobre história dos yogas. Porque quando a gente fala de literatura de yoga, dos livros traduzidos, quais foram esses livros que foram escolhidos para representar o yoga e para construir a nossa ideia do que é yoga hoje em dia, é muito importante entender como que essa história aconteceu. Eu estava pensando ontem, eu pensei em gravar esse vídeo. Aí eu comecei a refletir, caramba, mas essa história que a gente conta, essa história que eu vou contar para vocês, é uma história que se baseia muito em um yoga que começa como um yoga brahmani, né? Então, é uma história restrita a um coletivo de pessoas que pôde contar, né? Por meio de uma colonização, seja ela positiva ou negativa, a gente não vai entrar nesse critério, é uma história que se contou, né? Então, isso é muito importante da gente saber também e da gente levar em conta, porque às vezes a gente conta essa história como se fosse a única história do yoga que a gente pratica, ou do yoga enquanto filosofia, quando a gente pensa o yoga como um darshana, né, como um ponto de vista dentro do hinduísmo. Então, essa história aqui, ela foi contada, está super correto também contar essa história, não tem nenhum problema, mas para que a gente lembre que isso é também um ponto de vista de ver a história dos yogas que são praticados. Tá bom? Então vamos lá para essa história que começa em um período pré-védico. Pré-védico vem ali antes dos Vedas. Então os Vedas, aqueles livros dos Brahmanes, que tem cerca de 3.500 anos, mais ou menos. Então, ali, 1.500, 1.700 antes de Cristo. Então, o que veio antes desse período dos Vedas é chamado de pré-védico. Quando a gente fala nesse período, a gente não pode afirmar muita coisa, porque nós não temos comprovações de que realmente havia um yoga nessa sociedade anterior aos Vedas. Lógico, nós podemos falar que tem traços, talvez, de uma cultura que se prolongou e que os Vedas mostram, refletem isso. Mas não tem como a gente comprovar muitas coisas aqui, tá bom? Quando a gente fala da civilização Harappiana, do Vale do Indo, isso são especulações também. Até porque só cerca de 1% do território do Vale do Indo que teve escavações arqueológicas, então é uma parcela muito pequena. Mas vamos começar falando, então, a partir aqui do período védico, que eu acho que já traz mais coisas importantes para a gente também. Então, esse período védico a gente pode falar até que seria o yoga antes de ser o yoga, que ainda não tinha esse nome, como a gente também pensa hoje em dia no que é o yoga. Então aqui você não tem essas nomenclaturas, você não tem descrições de técnicas, você tem sim, já nos Vedas, conceitos de Brahman, de Samkhya, de Vedanta, mas ainda sem essas delimitações que posteriormente começam a ser definidas com nomes, como a gente conhece hoje em dia. Aqui você tem uma fusão do que era a cultura dos Drávidas junto com a cultura ariana. Você tem ali o Rig Veda, que seria o Veda dos 4 Vedas que foram escritos. O Veda mais antigo é o Rig Veda, que é mais ou menos de 1700 a 1000 antes de Cristo. Que, por exemplo, o Gayatri Mantra, que a gente tanto vocaliza e conhece, está lá no Rig Veda. Os mudras e os mantras já estão no Samaveda, mais ou menos ali uns 1200 a.C. Então você vai vendo que isso aos pouquinhos vai sendo passado, Descrições arcaicas das primeiras técnicas de asana, de pranayama, a gente vai ter só muito depois, lá nas Upanishads. Depois a gente vai aqui para a reforma ascética. Então, século V até o século II a.C., aproximadamente, nós temos um período também muito importante. Aqui você já tem a primeira definição de yoga, como a gente conhece, que seria da Katha Upanishad. Aqui já aparece o Karma Yoga, Bhakti Yoga, esses conceitos, essas delimitações que a gente já conhece um pouco mais. Nós temos aqui textos técnicos de outras Upanishads também, textos tântricos, mas ainda não como os tantras que vão ser só depois de Cristo que vão aparecer também, mas já tem algumas definições como a ideia de puja, a ideia de um yoga nidra no sentido de nyasa, de uma identificação mais do que o yoga nidra como a gente conhece
só veio também já aqui num yoga mais moderno, né? A gente tem um sincretismo cultural aqui na reforma ascética e algumas linhagens de yoga que vão surgindo, né? Então a ideia do Raja Yoga, do Bhakti, do Karma, do Jnana Yoga, aqui a gente já consegue começar a ver. E tem um movimento muito importante nesse período que é o movimento Sramana, mais ou menos século IV a.C. Esse movimento traz as influências, né? O jainismo, o budismo, que não aceitam a estrutura de castas, né? O Varna, ali do hinduísmo, e eles começam a influenciar também o hinduísmo com suas novas ideias que começam a surgir nessa época. Então você tem a teoria do karma, do samsara, tudo nessa época também desses movimentos que são influenciados pelo budismo, pelo jainismo dentro do hinduísmo. O conceito de renascimento, a estrutura ascética, o questionamento das castas, conceito de ahimsa. Então, tudo isso vem dessas ideias que são não ortodoxas para o hinduísmo, né? Que seria o budismo e o jainismo, que influenciam tanto. Depois a gente chega lá na dinastia Gupta. Então, aqui nessa reforma ascética, o hinduísmo começa a ter uma queda de status, né? Então começa a aparecer essas outras ideias não ortodoxas do budismo, do jainismo, e ele começa a ter uma queda de status. Aí depois, lá na dinastia Gupta, a gente pode chamar de época de ouro, né? Do ressurgimento do hinduísmo. Então aqui também, já no século 2, 3 depois de Cristo, mais ou menos ali no ano dos 250 depois de Cristo, você começa a ter esse ressurgimento. E ele vai acontecer, em grande parte, também por meio da literatura. Então, os livros que a gente conhece, Ramayana, Mahabharata, que eles vão surgindo aqui também no século 1, 2, 3 depois de Cristo, né, pelos Brahmanes, e você tem esse florescimento da literatura clássica do sânscrito, que também vem junto com essa força dessa dinastia de ressurgir o hinduísmo de uma forma mais concreta na Índia. Aí a gente chega em Patanjali, que seria o período clássico da história do yoga, né? Então a gente fica muito marcado essa figura de Patanjali dentro do yoga como o livro mais importante para o yoga, que seriam os Yoga Sutras de Patanjali, que é o livro que marca o yoga como um darshana, como uma filosofia ortodoxa do hinduísmo, né? E nesse período clássico, então, de Patanjali, a gente começa a ver, então, as escolas estão em constante trocas, você tem uma absorção de ideias, de intercâmbios, né, entre os hindus, budistas, jainistas, e aqui você tem essa dinâmica natural que vai acontecendo entre essas escolas. Então, o budismo também influenciou Patanjali, Yoga Sutras de Patanjali, tanto que essa época aqui, às vezes há uma discussão, né, de que época que é o livro do Patanjali, se é antes de Cristo, depois de Cristo, mas hoje em dia alguns teóricos já colocam que, pela escrita do livro, a gente poderia afirmar que o último capítulo dos Yoga Sutras de Patanjali foi escrito mais ou menos no século IV depois de Cristo, pelas influências que você tem dentro dos Yoga Sutras de Patanjali e qual era o pensamento daquela época. Então isso aqui também é muito interessante de deixar marcado, né? Depois dos Yoga Sutras de Patanjali, a gente passa aqui para o Tantrismo, também um ponto-chave, né, na história do que nós pensamos ser o yoga. O Tantrismo, ele começa a partir do século VI depois de Cristo, né? Então, a partir aqui da dinastia Gupta, a gente já está tudo depois de Cristo. E os tantras mais antigos que nós temos acesso são budistas, inclusive. Os tantras mais antigos do hinduísmo, eles vão aparecer só um pouquinho depois, lá para o século IX depois de Cristo. Aqui, no período do tantrismo, a gente já tem algumas características, como utilização de mudras, de puja, de mantra, visualização ativa. Então essa visualização, as mentalizações que a gente coloca na prática, todas já vêm dessa influência a partir dessa época. Adoração a uma divindade feminina, fisiologia sutil, também isso eu acho que é um ponto super chave também dentro do período do tantrismo, porque você começa a falar em prana, em nadis, em chakras, em kundalini, então tudo isso nesse período a partir do século VI. E mais ou menos nessa época, um pouquinho antes aqui, você tem também o surgimento do Samkhya, enquanto Samkhya como a gente conhece, né? Então você tem ali raízes do
pensando que é mais antigas, mas a partir do século V, aproximadamente, você vai ter o conceito ali de Prakriti, o conceito de Purusha, que a gente também discute. Então você vê que é mais ou menos essa época. Aqui, século IV, V, VI, você tem todas essas ideias circulando. Quando a gente chega mais para frente, vai chegando ali no século X, perto aqui do surgimento do Hatha Yoga, nós vamos ter a grande aparição e um grande movimento do Vedanta, principalmente influenciado por Shankara, que é o fundador do Advaita Vedanta. Depois, com todas essas influências anteriores, surge o Hatha Yoga. Então, o Hatha Yoga a gente pode falar que teve influências do Tantrismo, teve influências do Yoga de Patanjali, e aí ele une essas duas influências mais fortes no que se torna ali o Hatha Yoga a partir do século X. Mas, quando a gente fala, por exemplo, no livro Hatha Yoga Pradipika, já é aproximadamente ali século XV. Então você vê que ele se estende por muitos anos, né? Aqui você tem a adaptação de um método ascético para um público não ascético dentro do Hatha Yoga. Você tem aqui muitas Yoga Upanishads que surgem também. O Hatha Yoga Pradipika, como eu disse, ali século XIV, XV, Shiva Samhita, mais ou menos século XIV, o Gheranda Samhita, mais ou menos século XVIII. Você vai ter o Surya Namaskara no século XVII aproximadamente, muito com yogis guerreiros, yogis do exército indiano também, juntando com um mindset devocional, mas você teve o Surya destacado dentro desse meio. Nesse período também é até interessante pensar que as artes marciais também eram vistas como yoga, assim como a dança também era vista ainda como yoga. Então você tem essa perfeição da ação no sentido de levar à expansão da consciência, tanto na dança quanto nas artes marciais. Então essa ideia da perfeição da ação levar a uma expansão de consciência caracterizava ainda todas essas atividades como yoga. E a partir daí, então, a partir ali do século XVII, né, com isso do Surya Namaskara, com a prática física do yoga dentro de alguns meios, você começa a ter de uma maneira mais forte o yoga postural, que vem a ser coroado ali com Krishnamacharya, já influenciando toda essa galera aqui do yoga moderno, né, século XIX, século XX, século XXI, até os dias de hoje. Então, Krishnamacharya, uma peça super importante aqui para o yoga moderno, para o yoga postural, que vem depois para o Ocidente, e hoje em dia é tão forte ainda entre todos nós, né? Então, nessa época, o yoga começa a chegar no Ocidente. Você tem ali, por meio da teosofia, da Blavatsky, 1875 mais ou menos, esse yoga vai também para o Ocidente. Depois, você tem uma influência muito grande de Vivekananda, depois Yogananda, e todas essas escolas que chegam por diferentes vias ao Ocidente. Você tem a via religiosa, né, que é o Vivekananda, ali, 1893, quando tem o Congresso das Religiões, Yogananda, mais ou menos 1920, Shivananda, 1936, né, e os discípulos desses mestres também. Krishnamacharya influencia fortemente a ideia do yoga postural, né, do bodybuilding, do fitness, principalmente com as figuras de Desikachar, do Patabi Jois, do Ashtanga Yoga, e de Iyengar também, que vem também em peso, né, para o Ocidente. Para o Brasil, a gente pode falar principalmente do Joyce e do Iyengar, né, que chegam a partir dos anos 2000 ali, como escolas também bem fortes. E assim, a partir dessa contextualização, a gente pode ver qual livro você quer ler, que yoga você pratica e por que esses yogas chegam para a gente da forma que chegaram. Legal? E depois a gente pode falar também em um vídeo separado sobre os yogas no Brasil. Como que os yogas se desenvolveram aqui no Brasil? Quem são as referências? Quem são os pilares? Que yoga nós praticamos e por que nós praticamos esses yogas hoje em dia e quais são as principais influências para esses yogas? Legal? Até a próxima!